O assunto é educação de filhos. Depois que nós falamos de assuntos como aborto, depois nós falamos de assuntos como abuso sexual, nós falamos de assuntos sobre a parte profissional. Hoje eu vou fazer o seguinte, nós falamos de aborto, não falamos? Agora nós vamos falar dos filhos que não foram abortados, os filhos que ficaram. Onde que começa a educação desses filhos? Onde que o casal começa a moldar aquele ser que vai nascer, né? Então vamos lá. Eu começo perguntando para vocês, para que um casal tem filhos? Os filhos deveriam vir do excesso de amor do casal, depois de uma convivência, de uma escolha consciente, tá? E de uma decisão com os defeitos e qualidades que essa outra pessoa tem, eu escolho, eu elejo o outro e o outro me elege, para os dois juntos olharem para frente, para o mesmo objetivo, para o mesmo lugar, para o futuro. E no futuro precisa existir os projetos de um, os projetos de outro e os projetos em comum do casal. Primeiro, filhos fazem parte do projeto em comum do casal. Por isso, quando um deles decide ter filhos, tá? E para de tomar pílula, ou engravida sabendo que o cara não queria filhos, etc., começa aí os problemas. Então, vamos lá. Eu vou falar do saudável e vou sempre pontuar o que não é saudável, tá? E aí esse casal se conheceu, decidiram ficar juntos, estão olhando para o mesmo lugar, curtiram, se amam e do excesso de amor deles, eles decidem juntos, vamos ter um filho, para a gente colocar tudo que nós aprendemos na vida, você com a sua família, eu com a minha, e o que nós dois aprendemos um com o outro, nos nossos filhos. Gente, só de começar a decisão de ter filhos desta forma, tá? Metade dos problemas dessa criança já acabaram, tá? E aí, quando vocês dois pegam o teste de gravidez, não é uma loteria e nem é um fim de mundo. Deve ser uma alegria normal, tá? Nem excesso e nem falta. Ai, Carla, mas por quê? Por que nós não podemos estourar todos os rojões, tomar todas as champanhes, comprar carro novo, só porque engravidei de um filho? Porque você está colocando expectativa demais no seu filho. Filho não pode ser um projeto de vocês, não pode ser tão importante, tão amado, tão esperado, porque isso não é bom. A gente deve dar para o filho o suficiente, nem mais e nem menos, ok? E o suficiente é olhar para as necessidades dessa criança. O que essa criança intraútero, esse feto intraútero, precisa na hora que o casal pega um teste de gravidez positivo na mão? Ele precisa sentir que os dois estão felizes e colocar a mão na barriga, a mão dos dois na barriga, e um olhar para o outro profundamente nos olhos do outro, como quem está falando através do outro para o filho. Que bom que você veio. Nós estamos esperando e vamos fazer o suficiente, vamos fazer o melhor que a gente pode para você se tornar um ser. E você é e sempre será fruto do nosso amor, tá? É só isso, nem mais e nem menos. Se quando a pessoa descobre que está grávida, vira aquela confusão, nossa senhora, como é que eu vou falar para o cara? Ele cansou de falar para mim que ele não queria esse filho. E agora ele vai achar que eu engravidei de propósito. Meu Deus, você começa a criar um ambiente para essa criança, tá? De já ver aquela figura que é o pai, e o pai é metade dela, tá? Como sendo um problema. Gente, a criança leva para se formar inteirinha, perfeitinha, com todos os seus órgãos, 3 meses. Então, quando você descobre que você está grávida, 15 dias já se foram, talvez até 20, porque as pessoas às vezes esperam uma semana para ter certeza que está com atraso menstrual, tá? Até contar e pegar tudo certinho, já se foi 1 mês. Então, você só tem 2 meses para passar para essa criança, na fase da formação, um imprinting positivo, tá? É começar a colocar nessa criança, preparar essa argila, temperar essa criança com coisas boas, positivas. E se de fato tiver acontecendo uma situação constrangedora, ruim,
que você diga para esse filho: fica tranquilo, filho, isso é problema meu com o homem que eu escolhi para me relacionar. Não se mete nessa história. Para mim e para o teu pai, nós estamos muito felizes que você está aqui. Nossos problemas como homem e mulher, nós resolvemos. Então, essa inteligência emocional de preparar essa argila nos 3 primeiros meses, pouca gente tem, tá? Quem que faz pré-natal, que para conversar com você a importância de vocês passarem para esse bebê um imprinting emocional positivo? Ninguém. Quantas gestantes descobrem grávida e vão procurar um terapeuta para dizer qual é a melhor forma de eu emocionalmente gestar essa criança? Também ninguém, tá? Eu, como ginecologista obstetra durante 35 anos e terapeuta sistêmica nos últimos 15 anos, eu fiz muito isso, de preparar os casais quando vinham grávidos para que eles tivessem esse respeito, esse cuidado com aquela criança que estava lá dentro. E o pai, como é que o pai faz? Porque o pai não tem esse contato direto com a criança. A criança está ligada, através do cordão umbilical, com a mãe. Então, o pai, a função do pai nessa relação é prover uma segurança para essa mulher poder tomar as decisões tranquilas, sem ficar pressionada, sem ficar desesperada, sabendo que vocês dois estão juntos nessa história, nessa caminhada, tá? E o homem que faz isso bem feito, ele já está fazendo a parte dele. Agora, a mais do que isso, demonstrar o amor dele por essa mulher, porque ao se sentir inundada do amor do pai, a criança se sente extremamente bem lá dentro. Ao se sentir rejeitada, humilhada, a mulher pelo esposo, a criança sente já essa rejeição. Eu não deveria ter vindo, minha mãe e meu pai não me queriam, ou meu pai não me queria. A criança sente tudo. E depois de 3 meses, aí é uma fase onde a argila está montada, tá? E aí você só vai preparar o barro, que um dia vai virar um ser que a mãe e o pai vão moldar em algum formato. Bom, passou aí a gestação inteira, de preferência, quando a criança começa a se mexer dentro da gravidez, dentro do útero, que é em torno de 21, 22 semanas, tá? É que a gente começa a sentir os chutinhos. Nessa fase, a mãe deve autorizar a criança a se movimentar. Então, ela pode dizer para a criança: isso, filho, que delícia quando você se movimenta, porque eu sinto que você está aqui interagindo comigo. E aí a mãe pode falar: amor, põe a mão aqui para você sentir o neném mexendo. E isso, a criança se sente acolhida. Se cada vez que a criança se mexe, dá um chutinho, a mãe entra num desconforto, porque vai lembrar que daqui a pouco essa criança vai nascer e eu vou ter tanto trabalho, e o que eu vou fazer, etc., a criança sente o útero contrair. E aí ela percebe: toda vez que eu me mexo, minha mãe sente desconforto e o útero contrai. Aí ela conclui: é melhor eu ficar bem quietinha, porque assim a minha mãe fica relaxada. Então, olha como dentro do útero a gente já começa a moldar o traço de caráter desse bebê que vai nascer, dessa vida que vai nascer, tá? E tem muita gente que acha que não. Depois que nasceu, é que eu vou ver o que eu vou fazer para o meu filho. Infelizmente, quando nasce, ele já está meio caminho andado. Principalmente porque existe uma tal de temperar, né, a emoção dessa gravidez, e que vai tornar essa criança eternamente com esse tempero. Você já pôs um tempero numa comida, né? Estou fazendo lá uma feijoada, temperei com tal coisa, ixi, temperei com o tempero errado, não era esse tempero. Eu vou tirar o tempero da feijoada. Já fez isso? Ou você coloca pimenta lá no bobó de camarão. Ai, pus pimenta demais, eu já tinha colocado e coloquei de novo. Tem como tirar? Não tem. Então, quando vocês forem temperar essa criança dentro do útero de vocês, faça de uma forma responsável, tá? E o marido, o homem, deve fazer a função dele, manter essa criança, essa mãe tranquila, amada, acolhida, tá? E se sentindo segura dentro daquele ambiente familiar. E aí nasceu a criança. A criança nasce do desconforto de estar muito apertada lá dentro e da diminuição do oxigênio que chega para essa criança, né? E do desconforto e da diminuição do fluxo sanguíneo que vai para ela, tá? E aí a mãe, por amor, ela ajuda essa criança a sair.
Então, a gente, quando faz pré-natal, a gente faz o pré-natal avisando que dura 9 meses. E aí, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e você avisa para o neném. Tá tudo pronto, amor. Só tô esperando você dar um sinalzinho de que você quer nascer, tá? E quando ele dá o sinal, a mãe fala, ok, vamos junto nessa, tá? Você faz a sua parte que eu faço a minha. E aí a mãe fica calma, respira fundo na hora de fazer a força, faz força de expulsão, não fica com pena do neném passar por um buraco tão apertadinho, né? Nem sei se ele vai gostar desse mundo. Olha, tá tão frio, vai nascer num dia de frio, vai nascer peladinho, molhado, vai passar frio. Se a mãe começar com esses mimimi, nhoi, na hora da criança nascer, ela mata a criança. Ela impede que a criança nasça com toda a sua potência, tá? A mãe precisa acreditar que tudo vai dar certo e passar essa emoção para essa criança. A vida é maravilhosa. Nós estaremos aqui para te ajudar a virar um ser humano adulto, potente, etc. e tal. Esse é o comando que a mãe e o pai deveriam dar para a criança na hora do nascimento. E quando ela nasce, o que uma criança que acabou de nascer precisa? Acolhimento, pele, toque, sentir-se amado, acolhido por quem? Pelos dois, pela mãe e pelo pai. Tá? Por isso, o ideal é que na hora que o bebê nasce, o casal está juntos, para fazer aquela mesma troca de olhar e dizer, conseguimos, você faz parte da nossa família, você é a continuidade do nosso amor. Tá? Uma criança que vem ao mundo desse jeito, já tem eu tinha falado que metade dos problemas estava resolvido, tá? Agora, com um parto bem feito, além da metade é mais um quarto, tá? Então, você vê que é no começo da vida que a gente consegue interferir para mudar o rumo da vida da pessoa. Depois que já fez as coisas erradas, consertar é muito mais difícil, ok? E aí a criança nasce, vai ficar o primeiro ano sobre os cuidados da mãe, sobre o olhar da mãe, que precisa de quem? Dos cuidados do marido, para que olhe o todo, que ele olhe o sistema e garanta que essa mãe tenha a tranquilidade de amamentar essa criança. Então, sobre o olhar da mãe, a criança se desenvolve. E no olhar da mãe, ela imprinta no filho a forma com que ela olha para o mundo. Então, se a mãe olha para o filho morrendo de medo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou entender o que você está querendo? E a mãe chora desesperada porque a criança está chorando e ela não sabe o que fazer. Ela está dando segurança ou insegurança para essa criança. Por isso, ser mãe precisa ser adulta. A hora que bateu o desespero, o adulto fala para a criança, fica quietinha que agora eu estou cuidando do meu filho. E eu, adulta, sei o que fazer. Tá? Se você está ansiosa, fica quietinha, depois que eu cuidar dele, eu cuido de você. Então, só um adulto pode ter um filho e fazer da forma correta, tá? E aí, esse filho, depois de um ano, começa a conhecer o amor do masculino, o amor do diferente, que é o pai, tá? E quando a mãe apresenta o pai para o filho nesse um ano de vida, tá? Ela precisa fazer isso valorizando aquela figura paterna. Ai, Carla, mas ele me largou. Nós separamos quando eu estava grávida, ou depois que o neném nasceu, eu descobri que ele estava com uma amante, ele foi embora. Não interessa. Para a criança, ela precisa de um referencial do pai. Lembra que ela é metade do pai. Cada vez que você destrói a figura do pai para ela, você está destruindo metade da autoestima dela, tá? Então, deixa de egoísmo. Hoje, como pai e mãe, vocês estão juntos para esse filho. Como homem e mulher, vocês podem estar bem ou não, tá? No caso de estar bem, no decorrer de 1 a 5 anos de idade, o filho precisa também, além de um referencial positivo do pai, e de se relacionar com o pai, se relacionar com a mãe, ele aprende como pai e mãe se relacionam. Então, nessa hora, de 1 a 5 anos de idade, vocês, casais, precisam mostrar para os filhos de vocês que além de pai e mãe, tem um homem e uma mulher que se beijam, que se amam, que se acariciam, que fazem brincadeirinhas mais sensuais, que o pai pega a mãe no colo e leva ela para o quarto, entendeu? Tudo isso é um modelo de relacionamento bom que você estará dando para essa criança. Agora, o casal que só se critica na frente da criança, por mais que quando vai para o quarto eles se acertam e se beijam, a criança não viu eles se acertarem, não viu eles se beijando.
O que a criança vê é um relacionamento onde um detona o outro o tempo todo, né? Se agridem verbalmente, às vezes até fisicamente, ou tem uma frieza, né? Então, isso é péssimo. Quando você é pai e mãe de uma criança de 1 a 5 anos de idade, você já está preparando ela para um dia ter um parceiro de vida, casar e ter filhos. Como, Carla? Com 5 anos de idade eu vou pensar nisso? Exatamente, tá? Você tem que começar a pensar nisso, porque é ali que você está arando o terreno, preparando o terreno para essa pessoa ter uma boa capacidade de vínculo, uma boa sexualidade, uma boa forma de se relacionar. E com os 5 anos de idade, o que, que os pais precisam fazer para os filhos? Lembra que eu não estou falando o que os filhos querem que os pais façam. Eu estou falando o tempo todo o que é preciso fazer, tá? E outra, fazer o suficiente pelo filho, tá? E separar as funções, função materna e função pai e mãe, tá? Função paterna e materna e função homem e mulher, função esposo e marido, tá? O filho precisa saber que além de pai e mãe, tem outras funções. Então, nessa fase, é a fase mais importante do homem e da mulher aprender que quando se direciona ao filho para conversar com ele, se você disser, a mamãe vai preparar uma mamadeira para você, vai preparar um jantar para você, tudo bem, porque de fato a função de mãe é cuidar do filho. E quando você vai preparar o jantar, você está cuidando do filho. Agora, a mamãe vai trabalhar? Não. Quem vai trabalhar sou eu, individualmente. Eu tenho outra função. Na função profissional, eu estou saindo para trabalhar. Quem vai sair para namorar com o marido, quem vai sair para ir no cinema, para jantar fora, não é, filhinho, papai e mamãe vão sair para jantar fora, daqui a pouco a gente volta. Ele vai chorar a noite inteira esperando vocês voltarem. Porque quando já se viu, pai e mãe é uma função. Função do quê? Cuidar do filho. Como é que vão jantar fora? Então, quem vai jantar fora é eu e o meu marido, tá? Então, eu e o meu marido, não é eu e o seu pai, é eu e o meu marido, vamos sair para jantar fora, porque neste momento nós dois vamos exercer a função de homem e de mulher, de marido e de esposa, tá? Aí a mulher vai no cabeleireiro. Filhinho, a mamãe vai lá no cabeleireiro. Não, mãe não vai no cabeleireiro. Imagina, ele vai fazer um escândalo. Agora, eu, mulher, vou ao cabeleireiro, vou à massagem, vou fazer coisas que me dão prazer de mulher, para eu poder ter energia para conviver com o meu homem, onde eu vou ser mulher, esposa, eu vou ser profissional, e aí sim, eu vou ser mãe também. São funções, tá bom? E aí, depois dos 5 anos de idade até os 18, é uma fase onde o pai e a mãe começam a passar para o filho a função materna e a função paterna. Como assim, Carla? Função materna. Eu vou ensinando o meu filho, ano após ano, a se cuidar. Então, ele pode começar a escolher a roupa que ele põe, ele pode escolher o sapato, ele pode começar a dar as ideias dele, falar onde ele quer ir, onde ele não quer ir, que programa ele quer assistir, qual que ele não quer assistir. Você começa a ensiná-lo a ter autonomia, a se cuidar, tá? E a função paterna, ensinar o filho a ir se aventurando na vida. E essa aventura começa quando a criança, 1 aninho, começa a andar. Ela vai sair da mãe para andar em direção ao pai, na grande maioria, tá? E aí, pai e mãe são as duas pernas da pessoa, segurança e aventura, segurança e aventura. Então, o pai vai ensinando o filho a se aventurar em segurança na vida, por isso precisa dos dois. Só segurança sem aventura não é bom, só aventura sem segurança também não é bom, tá? Então, o pai vai deixando a criança dormir um dia na casa do amiguinho, o pai vai deixando a criança passar um final de semana na casa dos avós, depois passar as férias, depois ir na escola mais para frente, ficar num acampamento, tá? E se isso é função paterna, deveria ser feito pelo pai. Se o pai não está presente, ou o pai morreu, ou tem algum problema, ou está separado, a mãe faz a função paterna. Mas é a mesma coisa? Sinto lhe dizer, não. Mas é melhor do que não fazer. Melhor do que falar, não, filho, você não vai porque é tudo muito perigoso. Se acontecer alguma coisa com você, eu morro. Aí pronto, você está prendendo esse filho porque ele virou um projeto seu.
Você, para viver, depende dele. Ele não está livre para se aventurar na vida. Cuidado, cuidado. São detalhes, são nuances, são palavras subliminares, são coisas que você, nas entrelinhas, passa para o teu filho, tá? Então, seja assertiva com o teu filho. Permita que o teu filho passe pelo pai, para o pai fazer a função de autorizar a ir para a vida. Por isso, vocês já devem ter ouvido falar nas mães que falam, pergunta para o teu pai se você pode ir. É verdade ou não é? E o pai não deve simplesmente jogar a bola de volta para a mãe. Ah, eu nunca sei o que tua mãe deixa, o que não deixa, não adianta eu dar palpite. Pergunta para tua mãe se ela deixar. Pronto, tá? Vocês estão dando um comando confuso para a criança, tá? Função mãe, se o teu pai deixar, eu vou arrumar tudo para que você vá em segurança. Você toma cuidado, olha onde você vai, olha com quem você anda, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Função materna. O pai, vai, filho, se aventura, tá? Então, pai não precisa dar orientação para o filho? Sim, gente. Tanto o pai quanto a mãe, tanto o homem quanto a mulher, podem perfeitamente exercer a função. Mas se vocês dois estão jogando esse jogo da vida no mesmo time, tá? Um levanta a bola, o outro corta. Você já viu em algum jogo de vôlei a pessoa levantar a bola para ela mesma e cortar? É falta. Se vocês estão juntos no mesmo time, não tenta jogar sozinho, tá? Joga com o teu parceiro, faça o ponto com o teu parceiro, comemore com o seu parceiro. Isso é legal, ok? Então, estamos passando aí até os 18. E o que fazer quando o filho está com 18? Aí eu vou falar para terminar, porque eu não vou avançar para filhos que deveriam ter ido embora de casa e não foram. Eu vou passar até os 18, 19 anos e vou terminar aqui e vou abrir para perguntas, tá? Então, quando o filho começa do 1 aos 5, a criança ainda não tem noção. Mas de 5 anos para frente, os pais precisam começar uma contagem regressiva e dizer para o filho aos 5 anos, amor, hoje você está fazendo 5 aninhos de vida, tá? É 5 anos a menos que você vai ficar na casa do papai e da mamãe, tá? Você explica para ele que o tempo dentro da casa dos pais é exatamente 18 anos. Se já passou 5, quantos que faltam? Então, faltam 13 anos para ele sair de casa. Aí, quando faz 6 anos, faltam 12. 7 anos, faltam 11. E assim por diante. Dessa forma, se você avisou para o teu filho que tem uma condição na vida, igual você fez no pré-natal, ele vai para a vida preparado. Ele tem do 5 aos 18 anos para preparar o terreno e o espírito para com 18 anos ele ir embora. Agora, se você fala para o teu filho, filho, você pode ficar enquanto você precisar, tá? Nós estaremos aqui para sempre para você. Nosso amor é incondicional. Se você casar e não der certo, pode voltar para a casa da mamãe e do papai, não tem problema. Isso é péssimo, 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 ok? Quando ele faz 18 anos, a mãe e o pai, antes de conversar com o filho, precisam sentar e fazer um contrato entre os dois. Querida esposa, você ficou 18 anos na função de cuidar desse filho, tá? Eu te ajudei, eu fiz a minha parte, agora está na hora de eu fazer o parto paterno, tá? E a mulher tem que falar, querido marido, agora sim, eu estou aqui do teu lado para te ajudar a fazer o parto paterno, que é mandar o filho para o mundo. Se o pai empurra o filho para o mundo e não acordou nada com a mãe, e a mãe ainda está na dinâmica da segurança, ela vai segurar a rédea. Então, vai ter um lado dele que está sendo autorizado aí e um lado que está sendo puxado a ficar. Vamos lá, gente. Se você está andando a cavalo, tá? A gente segura a rédea dos dois lados. Não tem só um fio. Tem 2 fios, um de cada lado, tá? E aí você segura a rédea. Se você soltar a rédea de um lado e puxar do outro, o que o cavalo faz? Ele vira. Ele volta para trás, tá? Então, se você não quer que o teu filho saia de casa e volte para trás, tá? Porque, como diz a parábola da Bíblia, o bom filho a casa torna? Não. O filho pródigo a casa dos pais retorna. Sabe o que é pródigo? Pródigo é prodígio? Não. Pródigo é fracassado, tá? Então, se você não quer que o teu filho volte fracassado, acorde você, homem e mulher, marido e esposa,
pai e mãe, tá? Quando for fazer o parto, que os dois estejam alinhados, que os dois soltem a rédea para a pessoa ir, tá? E a mãe vai ficar com o coração na mão, e o pai tem certeza que a hora que ele cai desse abismo, ele abre as asas e ele vai voar, tá? E o filho merece que os pais acreditem nele, tá? Pai que não acredita, que o filho não está pronto, ele não tem condições de se virar sozinho, ele não tem como pagar as contas dele, ele isso, ele aquilo, está exatamente impedindo que esse filho vá para a vida. E aí, o filho que não vai para a vida na hora certa, quando estava na barriga da mãe, o que acontece? Ou morre, ou nasce com retardo mental porque faltou oxigenação, tá? Então, é isso que os pais precisam fazer. Criar um desconforto dentro de casa, quando estiver perto dos 18 anos, para que o filho queira ir embora para uma casa diferente daquela que está desconfortável. Segundo, o fluxo de energia, que na barriga da mãe era o sangue que vinha através do oxigênio, agora é o dinheiro. Então, vocês devem ir diminuindo a mesada que dão para o filho e não aumentando. Ah, pai, mas não dá para pagar minhas contas. Então, arruma um bico para fazer, né? Sem problema nenhum. Você vai estar ajudando o teu filho a conseguir ver que ele consegue ganhar dinheiro sozinho, tá bom? Termino aqui a explicação, porque eu falei que eu ia até os 18, 19 anos, e eu fui, ok? Só para finalizar, pelo amor de Deus, tá? Deixe que o teu filho, desde o dia que ele nasce e começa a se desenvolver, ele tenha o direito de mostrar para você fruto do que ele é. Ele nasce um pé e a gente não sabe pé do que é. Se o pai fica, pai e mãe, tá? Se os pais ficam naquela expectativa de que meu filho vai ser tal coisa, tá? O filho não tem dom para aquela coisa, ele vai ficar tentando fazer o que o pai quer, mas ele não nasceu para aquilo. Eu faço uma analogia assim, nasce a árvore e você começa a falar, nossa, não vejo a hora de dar a primeira manga. Acontece que é um pé de abacaxi. Aí vai nascer um pé de abacaxi e esse abacaxi vai ficar fazendo cara de manga. Vai dar certo? Não vai. A hora que a pessoa for comer, ela é azeda igual abacaxi, ela tem gosto de abacaxi, mas ela está fazendo cara de manga, tá? Então, isso atrapalha todo o dom que a pessoa tem de ir para a vida, tá? Termino aqui a explicação. Quando o ideal não ocorreu, como amenizar essa situação? Lília, a qualquer momento você pode mudar o rumo da história, tá? Então, você pode dizer para o teu filho, não precisa dizer com palavras, pelo amor de Deus. As palavras da gente significam 7% da comunicação verbal, da comunicação do ser humano, tá? A parte verbal. 93% é não verbal. Então, olha bem nos olhos do seu filho e diga, filho, sem falar verbalmente, só intencionalmente. Querido filho, sinto muito. Eu não tinha a consciência da importância de falar bem do teu pai para você. E hoje eu sei que metade de você é o teu pai. E eu te amo por inteiro. Teu pai é uma pessoa boa. Fui eu que escolhi ele, tá? E quando eu escolhi, ele tinha uma série de qualidades, e ainda tem. E tinham defeitos que eu, como mulher, não consegui manter com ele, ou vice-versa. Pronto, você vai falar isso pro teu filho, ele vai falar, o que você está olhando, mãe? Nada, filho, só estou olhando umas coisas que eu estou pensando aqui, só isso. Tá? Você entrega para o teu filho a sensação e começa a agir de uma forma diferente, tá? Quando ele fizer uma coisa legal, você vai falar, nossa, filho, você me lembra o seu pai. Teu pai também era muito bom nesse esporte. Nossa, ele vai falar, nossa, minha mãe gosta dos meus dois lados, ela está me valorizando. Você não precisa falar do pai homem, você fala dele na metade que é o pai, tá? Então, você parece o teu pai quando você faz isso. Nossa, quando ele se arruma bem bonito, puxa, como você tá bonito, cada dia você tá parecendo mais com o seu pai. E vice-versa, com a mãe é a mesma coisa, tá bom, gente? Então, em qualquer momento, quem fez tudo errado pode começar a corrigir. E se os filhos são filhos adultos, é hora de começar a dizer, filho, você tem tanto tempo para ir para a tua vida. 6 meses, não é? 5 anos, tá? Você dá um prazo menor para que a pessoa se organize e diga, por amor, eu estou fazendo isso por você. Talvez você não perceba isso agora, mas com o tempo você vai perceber. Estou tentando ser mais adulto e cuidar da criança interior, mas isso envolve, às vezes, escolher a mim mesmo e dizer não aos outros, mas sinto uma solidão grande assim. Como não ter medo da solidão? Cauã, 2 coisas eu vou te falar. Primeiro,
Quem tenta não faz, quem faz não tenta. Quem já passou por atendimento comigo, muito provavelmente já ouviu eu falando isso, tá? Porque é uma constante. As pessoas, quando estão enroscadas na vida, em algum aspecto, e vêm pedir ajuda, elas vêm porque elas, de fato, estão tentando e não estão fazendo, tá? Quando a gente é adulto e cuida bem da criança da gente, a gente carrega uma culpa, a gente escolhe qual culpa a gente quer carregar, tá? A culpa de dizer sim o tempo todo para os outros, que é o que você está me falando, ou a culpa de dizer não o tempo todo para os outros e deixar de olhar para a vida, tá? Essas duas posturas é criança adaptada submissa e criança adaptada rebelde. Cauã, só faz isso. Você recebe do outro o que o outro está te dando de bom, mas você põe limite. Chega uma hora que você precisa, envolve às vezes, escolher a mim, dizer não para o outro e escolher sim para mim, sem problema nenhum. Agora, isso não é motivo para te dar solidão nenhum. Solidão dá quando você é assim. Solidão dá quando você é assim. A sua criança se sente isolada porque você está fazendo tudo que os outros querem, mas não está olhando o que a criança interna quer, tá? Então, vai para o mundo adulto, seja assim, tá? E assim você não vai sentir solidão, porque você está dizendo sim para a tua criança e colocando limite na tua criança. Você está dizendo sim para o outro e colocando limite no outro. Você não está dizendo só não e nem só sim, tá bom? Isso é um trabalho, é um exercício, tá? É como aprender a dirigir. Você não aprende a dirigir, sai dirigindo, olhando a paisagem, batendo papo com quem está do lado. Você aprende a dirigir tenso. Com o tempo, você vai se habituando a fazer isso de uma forma natural. Triângulo da realização, de uma forma natural, habitual. E aí a vida vai ficar mais fácil e você não vai sentir solidão, tá? Quando você sentir solidão, pode saber que é a tua criança que está sentindo solidão, porque você está mais preocupado em agradar o outro do que ver as necessidades da sua criança, tá bom? Minha sobrinha tem 27 anos, sofreu abuso pelo avô aos 5 anos de idade. Desde a infância foi muito boazinha, tentava cuidar de todos e salvar a todos. Recentemente viu o pai no hospital e entrou em desespero. Não consegue controlar a falta de vontade de viver. Diz que quer ser como era antes, mas vem pensamentos horríveis na cabeça, que o marido vai deixá-la, alguém pode morrer e que ela não vai conseguir mais ter alegria e que teve quando era jovem. Como voltar a ter vontade de viver? Ela consegue ser feliz como antes? Mateus, eu acabei de te dar esse exemplo, tá? Se ela não recebeu essa liberdade de ir para a vida, se alguém puxou a rédea de um lado e ela voltou para olhar para a família de origem, em vez de olhar para a vida dela, ela começa a ter medo, tá? De não encontrar vida além dos pais. Porque ela está vendo o pai no hospital e está achando que, ai meu Deus, minha vida sem o meu pai, eu não vou conseguir ir para a vida, tá? Porque ela está conectada com o passado. Então, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Depressão, quando a pessoa está entristecida, pensando em morte, acreditando que tudo vai dar errado, ela está voltada ao passado. E o passado não tem como a gente ir lá atrás para mexer nele. Ele já aconteceu, tá? Quando a pessoa está ansiosa, ela não consegue conter a ansiedade, ela fica sempre vivendo no futuro. E eu digo para você, Mateus, que ela só tem condições de mexer no aqui e no agora. E o fato dela ter sido abusada pelo avô é uma situação dela olhar para a criança dela e dizer para a criança dela: sinto muito, de fato isso aconteceu com a gente, e quem deveria ter cuidado da gente, que eram os pais, não cuidaram. Hoje, eu, adulta, cuido de você, e não vou permitir que ninguém abuse de você, tá? Essa pessoa, que é a tua sobrinha, está precisando muito de um atendimento sistêmico, para parar de olhar para ela e olhar para o sistema, e pôr ordem no sistema, tá? E aí, isso com certeza vai ajudá-la a sair desse lugar, ok? Viviane Gomes, que está sempre com a gente também. Um beijo, Viviane. Quando o pai casa para ter filho, usa a fertilização como acelerador e tem dinheiro e compra muitas coisas para o filho, muitos estímulos a toda hora. Bom,
para que ele teve filhos? Lembra que eu expliquei no começo? Eu não sei se você ouviu, tá? Mas os filhos deveriam vir do excesso de amor do casal, e não para preencher um projeto, preencher um vazio dos pais, ou para ser um projeto dos pais. Casar para ter filhos, os filhos são projeto do casal, não são excesso de amor do casal, tá? Então, se a pessoa está numa situação dessa, ele deveria ver o que é melhor para o filho e parar de olhar no filho os projetos dele. Um pai que tem dinheiro e começa a comprar tudo para o filho, como ela disse aqui, né? Depois do nascimento do bebê, ele fica dando estímulos a toda hora, ele não está conseguindo dar o que o filho mais precisa, que é amor, que é contato. Amor e contato não se compra, amor e contato se dá. E o filho precisa sentir que ele é fruto do amor do casal, tá? Então, se esse homem que faz isso quer o melhor para o filho dele, alguém, né, deveria falar para essa pessoa que ele precisa dar para o filho o que ele precisa, e não o que a gente quer dar. Senão você está olhando no filho o teu projeto, ou você, quando era criança, que queria receber tudo aquilo, tá bom? Até quantos meses é o ideal que a mulher fique tranquila com o pai, provendo depois do nascimento do bebê? Depende. Provendo o quê? Dinheiro, tá? Depende do acordo que o casal fizer, tá? Então, lembra que eu falo que relacionamento é um banquinho de 3 pés? Se num determinado momento o projeto do casal, eu tenho meus projetos pessoais, ele tem os dele, e o projeto do casal inclui filhos, essa mulher pode dizer para esse marido, né? Para esse futuro pai, para o marido dela, querido, por 1 ano eu vou cuidar da minha criança, dos nossos filhos, né? Para que eles tenham o melhor dessa fase de 1 ano, que é onde a gente imprinta no filho o molde, né? Que é máscara, sombra, selfie, e a área de relacionamento com a mãe, a área de relacionamento com o pai, e como pai e mãe se relacionam. Tudo isso é o que forma o equilíbrio emocional da criança, que é a amígdala cerebral, cérebro das emoções. Então, se os dois fizerem um contrato, um acordo, 1 ano seria o ideal. Lá na Europa, são 2 anos. Por quê? Porque o governo provê que essa mãe fique com essa criança, para que essa criança, esse cidadão daquele país, tenha a melhor condição para um dia ir para a vida. No Brasil, a gente não tem muita condição financeira para isso, mas isso vai de cada casal, tá? Com 1 ano de idade, a criança precisa ver a mãe tendo uma atividade além de mãe. A mulher que fica 5 anos sem trabalhar para cuidar do filho, ela está mostrando para o filho que a função mãe é prioridade, é muito maior e mais importante do que a profissão, do que a função profissional dela. Quando a mãe opta por fazer um parto cesáreo, quais os problemas? Vamos lá. Parto normal, eu fui obstetra, gente, ainda sou, né? Porque a gente não deixa de ser. Eu fui obstetra por exatamente 35 anos, tá? E a gente sabe que a primeira dificuldade que o filho passa na vida é o parto, que é partir de um lugar pequeno, apertado, para passar por um lugar mais pequeno ainda, tá? É uma decisão difícil, quando ele sabe que se ele ficar, ele morre, e que o oxigênio está diminuindo. Então, como essa é a decisão mais difícil que ele tem, tá? Na vida, quando ele nasce de parto normal, ele nasce pronto para a próxima dificuldade na vida. Agora, quando a mãe decide marcar a cesárea por uma necessidade dela, porque ela não aguenta mais, porque ela está com medo de sentir dor no parto, por motivos pessoais e não pela criança, ela vai facilitar a saída da criança dali, tá? Então, ela marca a cesárea e é tirada aquela criança sem que tenha sido avisado, sem que esteja na hora, N situações. Aí, quando essa criança tiver a primeira dificuldade na vida, ela vai encarar de uma forma muito mais difícil do que aquela que já passou pela situação mais difícil do mundo, que é o parto. Mateus, experiência própria. É muito difícil lidar com lembrança de abuso pelo resto da vida. A gente mata um leão por dia para não enlouquecer. Então, eu vou falar para o Mateus e para a Adriana, tá? Eu fui abusada sexualmente durante muitos anos da minha vida. Agora, eu parei a minha vida, mato um leão por dia? Não mais, tá? Por quê? Não, dizia Jung que não importa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você.
Então, você muda o referencial. Hoje, graças a ter sido abusada, eu consegui livrar os meus 3 filhos de sofrerem abuso na vida deles. Por quê? Porque eu fiquei atenta, eu já sabia das dinâmicas, eu sabia o que acontece, tá? E no meu caso, o que aconteceu, o que mais doeu, não foi o abuso em si, foi olhar e ver que os meus pais ficaram sabendo e preferiram não fazer nada. Apenas tomaram cuidado para manter o abusador longe. Isso eles fizeram e eu tenho uma enorme gratidão, tá? Mas eles não fizeram nada para punir o abusador. E isso me causou uma dor muito tempo. Mas depois disso, eu superei e resolvi fazer algo melhor com o que aconteceu comigo. Ou seja, hoje eu protejo meus filhos disso e converso abertamente com eles. Outra coisa, eu, por ter sido abusada, consigo entender as pessoas que já foram abusadas. Então, no meu trabalho de sexóloga e terapeuta sistêmica, eu consigo fazer uma conexão com as mulheres que foram abusadas. E os homens também, tá? Porque não é só mulher que é abusada, homem também, ok? E aí, isso é mais uma vantagem de eu já ter passado por esse processo, tá bom? Mas não podemos esquecer que, de fato, isso interfere muito na vida da pessoa. E, em alguns casos, a pessoa põe isso debaixo do tapete, entendeu? Toca uma vida normal, casa, tá tudo bom, de repente ela entra em contato com aquela dor. E aí tudo começa a mudar, a sexualidade começa a piorar, ela começa a ter medos, um monte de coisas podem acontecer. Viviane Gomes, como ajudar o marido a ter vontade de ter sexo com a esposa depois da gravidez, 7 meses? Pensa que a esposa não precisa de ajuda com o filho e até mudou de quarto. Então vamos lá, Viviane. Esse aspecto é o seguinte: se a mulher, quando vira mãe, tá, coloca para si mesma, eu vou ficar atenta porque eu não sou só mãe. Eu continuo sendo uma mulher, que é o grande guarda-chuva. E embaixo do guarda-chuva mulher, tem a mãe, tem a esposa, tem a filha e tem a profissional, tá? Então, se desde o começo que ela teve o filho, ela começa a se posicionar para o marido, eu sou mãe, mas eu também sou esposa, isso dificilmente vai acontecer, do marido ir para outro quarto, dele não ajudar, dele não procurar ela sexualmente. Agora, se ela foi mãe, se apaixonou pela mãe, pela função mãe, está apaixonada pelo filho, o filho é primeiro, segundo e terceiro lugar, filho, você é a coisa mais importante da minha vida, faz o teste do barquinho, você mata o pai do filho para salvar a tua mãe. Sinto muito, o cara vai começar a te ver como mãe ou como filha da sua mãe, tá? E isso, cheiro de mãe, acaba com o tesão do homem pela mulher, tá? Então, volta a se arrumar, volta a agir como mulher, volta a falar besteira no ouvido dele, volta a mandar mensagem sacaninha, faz algumas coisas diferentes para que ele se interesse por você, tá? Se você estiver cheirando mãe, cheirando leite, o homem dificilmente vai ter um tesão por você, tá bom? Viaja sempre, não sei quem é, uma loira, e aí eu vou ler a pergunta. O que determina que a minha criança interior vai até os 5 anos e não 4, 6? Vamos lá. A amígdala cerebral. Tiveram vários estudos para entender por que a gente não consegue lembrar dos traumas infantis. Isso são vários estudos de neurociência, tá? E nesses estudos ficou provado que existe uma parte do nosso cérebro chamado amígdala cerebral, tá? Que é onde fica guardado e registrado todos os nossos traumas, todas as nossas experiências, do nascimento até da gravidez até os 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, a gente começa a ter uma memória evocada, tá? Quando a gente trabalha em medicina, nada é 100%, tá? Então, tem algumas pessoas com características de lembrar de coisas do 4 anos, 4 anos e meio, e tem algumas pessoas que não lembram nada, até os 6 anos de idade não lembram nada, 7. Isso varia, mas a média é, até os 5 anos de idade, tudo que chega no teu cérebro e que registra no teu cérebro traumas, experiências de vidas boas e ruins, ficam ali e você não lembra,
tá? Porque pensa como seria enlouquecedor para uma criança se ela lembrasse o que aconteceu intraútero, o que aconteceu durante o parto, se ela lembrasse a carinha dela enfiando, espremida dentro da vagina da mãe. São situações que é muito complicado de lembrar, né? As situações de quando ela vem para um relacionamento, como ela foi recebida em casa, a mãe acertando, a mãe errando. Não é o que é certo, o que é errado, é o que o ser humano desenvolveu para sobreviver, tá? Então, as experiências de neurociência explicam que na amígdala cerebral tudo fica registrado até os 5 anos, e dos 5 anos em diante, a gente tem consciência disso, a gente consegue lembrar, e aí a gente consegue controlar as nossas emoções. Antes de 5 anos, não. A partir dos 5 anos, o que o filho precisa aprender? A partir dos 8 anos, ele está entrando na fase genital, tá? Que começa em torno dos 5 anos de idade. Mas com 8 anos de idade, ele sai com a amiguinha e ele começa a ver que ela é diferente dele. Eu tenho, se eu sou homem, ela não tem, tá? Então, o que é importante a partir dos 8 anos é o filho aprender o amor do diferente. E nessa fase é importantíssimo que o filho, se for homem, fique mais próximo do pai, para começar a fazer coisas de homem, tá? Jogar bola com o pai, ir passear com o pai, ouvir as coisas que o pai, como o pai funciona. E quando é filha mulher, ela começa a passar o batom da mãe, querer vestir a roupa da mãe, pôr o salto da mãe, colocar encharpe no pescoço, passar maquiagem, tá? Então, é onde ela cria a identidade. Se é homem, com a identidade masculina, se é mulher, com a identidade feminina. Beijo para vocês, prazer ter vocês comigo, muito obrigada. Continue compartilhando com as outras pessoas. Tchau!